Graça e paz, irmãos, estamos aqui para o nosso estudo semanal e hoje nós vamos aprender um pouco sobre fé e incredulidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia, talvez no livro que seja o resumo da Bíblia de fé, que é Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. Esse versículo, você que está em casa, você precisa decorar ele se você ainda não sabe ele, né? E diz assim, porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que aproxima de Deus acredita que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé honra a Deus e a incredulidade o desonra. E nesse estudo dessa semana, eu quero te ensinar um pouco sobre como você ter uma vida que agrada a Deus. Se você for ver Romanos, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou todas as coisas estão trabalhando em favor daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é um ato de você reconhecer quem Ele é. E se você ama a Deus de verdade, se você reconhece, se você entregou a sua vida a Jesus, só existe uma coisa que pode fazer com que você desonre o próprio Deus. É a incredulidade. A incredulidade, ela é um pecado. Mas talvez ela seja o pior de todos os pecados. Porque o seu pecado, Jesus te perdoa. Você se arrepende, Ele te perdoa. Entretanto, a incredulidade pode construir um muro para que você não acesse aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas estão vivendo de formas terríveis. Por quê? Não é porque acreditam em Deus? Não, elas acreditam em Deus. Elas reconhecem Jesus como Senhor. Mas elas não conseguem crer, elas não conseguem crer que Jesus pode trazer à existência aquilo que não existe. E se a gente começasse falando de Hebreus capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento, ou é a substância das coisas pelas quais esperamos, e é a evidência das coisas que não são vistas. A fé é o oposto. A fé é ver aonde não há possibilidade. A incredulidade não. A incredulidade, ela faz a gente olhar com os olhos naturais, para a nossa naturalidade. Ela faz a gente crer em coisas que talvez estão ali, que são empecilhos, mas que nos impede de experimentar a boa vontade de Deus. E no livro de Hebreus, irmãos, tem algo muito interessante. Porque no capítulo 1, o livro de Hebreus é uma construção para desconstruir a incredulidade. Deus escolheu talvez um dos livros mais complexos da Bíblia para falar de um tema mais complexo, que é a incredulidade. Se a gente pega o capítulo 1 do livro de Hebreus, começa falando, Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas. Entretanto, Deus resolveu simplificar. Então ele veio a falar através do Filho. O que Deus estava falando eu não vou falar de uma maneira que vocês não compreendam. Por isso que o Evangelho e o ensino de Cristo Jesus é simples. Por isso que a mensagem de Jesus é simples. Porque Deus não veio falar por enigmas. Deus não veio falar por palavras de profecia. Não, Jesus veio cumprir as profecias. Você não vê Jesus muitas vezes falando coisas surreais. A mensagem de Jesus eram coisas simplificadas. Ele citava o filho que ia embora, ele citava a ovelha perdida, e mesmo assim as pessoas não entendiam. Então a primeira coisa que eu quero nessa noite, nesse ensino, ministrar a você, talvez você está assistindo de manhã ou à tarde, é te ensinar que a incredulidade pode ser um dos motivos os quais você não está ouvindo a Deus. Porque você não acredita que Deus fala com você. Porque talvez você criou um mecanismo e você fala, não, o Deus que eu sirvo é um Deus que não fala. Ele não tem a voz dele, ele não tem voz. Mas eu quero te dizer que Deus, ele quer guiar os seus caminhos. E a forma a qual Deus guia os nossos caminhos é falando conosco, é direcionando os nossos corações. Eu acho tão lindo isso porque Jesus, ele fala que nós somos ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Se elas reconhecem, ele já estava nos deixando uma orientação, que uma das formas que ele iria nos instruir, ela falando conosco. Então existem algumas coisas que nós devemos atentar. Deus quer falar conosco. E o livro de Hebreus é muito lindo porque começa falando isso, que Deus ele veio para evidenciar o Filho.
Nesse tempo, Jesus veio, ele se tornou forma humana. Para quê? Para toda a dificuldade que tinha da lei, do sacrifício, do sacerdócio, foi rompido. Jesus estava falando, Deus estava falando através do escritor, eu vou facilitar isso para que vocês possam ter fé, para que se torne visível, para que se torne prático. Irmãos, a vida cristã, ela tem que ser prática, a mensagem tem que ser aplicável, não dá para complicar. Por isso que muitos homens não conseguem entender o cristianismo. Por isso que o coração dos homens são endurecidos, porque eles esperam fábulas, eles esperam grandes contos, genealogias e tantas coisas, e o ensinamento de Cristo é simples. O ensinamento de Cristo no livro de Hebreus, Deus está falando, Moisés veio com a lei, e a lei foi incapaz de fazer os homens que saíram do Egito herdar a terra que eu prometi. A lei que era para proteger, ela foi uma sentença para matar vocês. Entretanto, agora eu vou enviar o Filho. Porque o Filho não vai apontar a lei, o Filho vai cumprir toda a lei, para que todo aquele que vier nele, que recebê-lo, vai receber o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, é lindo isso, irmãos, porque Jesus, ele era o Filho unigênito, e ele deixa de ser o Filho unigênito para ser o Filho primogênito. Sabe qual é essa diferença, Manuel? É que o unigênito, ele era único, o primogênito, ele é o primeiro de todos. Agora, nesse momento, ele não é mais o único Filho de Deus, porque todo aquele que recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que reconhece que ele morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados, tem acesso a Jesus, tem acesso à vida eterna. E é tão lindo isso, irmãos, porque essa mensagem de fé, ela simplifica, né? E ela vence a incredulidade. Né? Ela não dificulta. Por que surge a incredulidade? Por causa que quando nós começamos a enxergar as impossibilidades, quando nós começamos a falar é impossível, quando nós começamos a pensar, meu Deus, isso não tem solução. Então é tão lindo a gente olhar para a Bíblia dessa forma, porque no capítulo 3, no capítulo 2 de Hebreus, no 1, vai falar da multiforma de Deus, falar da grandeza de Deus. No capítulo 2 vai falar da grande salvação que vem por Cristo, que está acessível. No capítulo 3 nós vamos ver Jesus falando que, o escritor falando que Jesus é muito superior do que Moisés, porque Moisés é alguém que aponta o caminho, Jesus é alguém que anda pelo caminho e que vence esse caminho para que eu e você vença. Ele fala, Moisés levou o povo por um caminho, nem ele conseguiu acessar a terra. Porque Moisés tipifica a lei doutrina, mas ela não te dá acesso, ela não te permite entrar na terra prometida. Então, não há salvação a não ser por Cristo. A lei, uma pessoa que é uma boa pessoa, ela pode até ser uma boa pessoa, ela pode ter um caráter certo, mas o que vai fazer essa pessoa receber a vida eterna, não se engane, irmãos. Sabe o que é? É Cristo. É o sacrifício de Cristo. E aí eu acho tão interessante que o escritor de Hebreus fala, sabe o que impediu as pessoas de receberem a terra? Sabe o que impediu que eles entrassem na promessa, no descanso, no lugar que estava tudo pronto? A incredulidade. E o interessante, irmãos, que em 40 anos que as pessoas andam pelo deserto, você vai ver Deus lutando para combater a incredulidade no meio deles. Então eles estão diante do mar, o mar não tem caminho e Deus faz o mar se abrir. Depois eles faltam comida, não tem pão, Deus faz o maná cair do céu. Depois eles estão enjoados de pão, vem as codornizes. Depois eles estão com água salgada, vira água doce. Durante 40 anos, Deus foi vencendo os inimigos, Deus foi fazendo milagres para que eles vencessem a incredulidade. Mas eles são reprovados. De uma geração inteira, somente 2 homens entram na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. E é sobre isso que eu quero falar. A incredulidade nos impede de acessar coisas disponíveis àqueles que têm fé. A incredulidade faz você olhar para as circunstâncias. A incredulidade faz você olhar para a sua realidade. A sua incredulidade muitas vezes faz você olhar como você é pequeno, como você é incapaz. E a nossa incredulidade também revela aquilo que o pensamento que nós temos a respeito de Deus. Então tem muitas pessoas que eu vejo que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, mas a fé deles não conseguem fazer somente isso, eu só creio.
não conseguem romper o muro, né, de experimentar a provisão. Irmãos, Deus não tem dificuldade com a sua incredulidade. Lembra de um fato que Jesus estava andando, um leproso chegou e pediu ajuda, e Jesus falou, você quer? Ele falou, você pode me ajudar com a minha incredulidade? O pai da menina também. Jesus não tem problema com a incredulidade, né? Porque Jesus, ele quer nos ensinar a crer nele, crer que ele pode fazer, crer que coisas impressionantes podem acontecer. Irmãos, é tão lindo isso, porque a incredulidade da nossa geração faz a gente confiar em nós mesmos. A incredulidade de acreditar que Deus pode fazer coisas maiores. A incredulidade nos rouba do propósito. Irmãos, a incredulidade, ela tem destruído a vida de cristãos. Deus escolheu andar conosco, Deus resolveu fazer milagres, mas muitos de nós continuamos ainda não crendo que Ele pode nos levar a lugares. Existem cristãos que estão no nosso meio, que estão temendo, né? Temendo a morte, temendo a guerra, porque não têm certeza da sua salvação. Irmãos, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero que isso seja impregnado no seu coração. Mas que você creia, nós não somos aqueles que andam pelo que os nossos olhos veem. Nós andamos por fé, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. O que teremos exatamente é aquilo que nós acreditamos que Deus pode nos dar. Em dias difíceis, em dias os quais o mundo está em um caos, é necessário a gente crer, irmãos. É necessário nós acreditarmos que uma palavra que sai da boca de Deus, tudo se cria. Irmãos, você precisa acreditar. Irmãos, quando Jesus esteve na terra, ele viveu uma vida extraordinária. Jesus supriu, ele supriu pão, ele fez milagres, ele ressuscitou os mortos. A vida de Jesus na terra não condiz com uma vida olhando para as realidades. Então Deus está nos convidando, eu e você, nesse ensino, para a gente deixar aquilo que nós vemos e começar a olhar para Cristo. Os olhos de um cristão verdadeiro não estão nesse mundo. Por isso que Jesus falou que não era nem para a gente ficar apaixonado por esse mundo. Os nossos olhos devem estar nele. Por quê? Porque ele é uma fonte inesgotável de recurso. Ele é uma fonte inesgotável de provisão. Ele pode fazer todas as coisas. E eu acho tão lindo, irmãos, porque a Bíblia, no capítulo 10 de Hebreus, fala que a lei é só a sombra, é um espelho. A lei, ela só tem um propósito de revelar a minha incapacidade e a sua incapacidade. Talvez nós não vivemos na lei do judaísmo, mas nós criamos leis para nós, para a nossa realidade, que tem sido espelhos. Quando nós olhamos, a única coisa que a gente vê é a nossa incapacidade. Quantos de nós estamos presos no pecado porque nós só conseguimos olhar a nossa natureza humana? Nós não conseguimos olhar para Cristo e falar, não, eu não vejo mais quem eu sou, agora eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Ele, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, ele entrou no nosso lugar para que eu e você pudesse acessar o lugar que ele estava. Então deixa eu te falar, a lei revela a incapacidade, a lei é um espelho que mostra as suas imperfeições. Cristo não, Cristo é a imagem exata de quem o Pai é, de quem o Filho é e de quem eu e você deve ser. Então é lindo a gente olhar para isso, sabe? Porque Deus está falando assim, não estou falando mais de um sacrifício de um animal, não, eu estou falando de um Deus que se tornou forma humana. Irmãos, quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele não quis revelar o seu poder como Deus. Não, eu vou mostrar que eu sou Deus. Não, ele tomou uma forma humana, ele nasceu vindo da mulher, ele cresceu. A Bíblia diz em Hebreus que ele aprendeu a obedecer a partir das coisas que ele sofreu. Ele aprendeu como um ser humano. Deus, Filipenses fala que ele se esvaziou de si, ele teve que largar um monte de coisa que ele era, para ele ser igual eu e você, para que eu e você pudesse ser quem ele é. Então nós precisamos agora nos apossar dessa verdade. Nós precisamos declarar com as nossas palavras, não é o que nós estamos vendo, mas é o que a Bíblia diz a nosso respeito. E a Bíblia diz, irmãos, eu acho tão interessante, fala, através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas foram feitas a partir das coisas que aparecem.
Hebreus está falando, 11 está falando, tudo que existe foi criado pela palavra. Então, como se vence a incredulidade? Declarando verdades bíblicas. Então, quando a sua mente, quando a sua natureza escassa, quando a sua natureza pecaminosa começa a falar, mas você é isso, você é aquilo, você fala, não, eu não sou o que o meu pai disse, eu não sou o que o mundo disse, eu sou o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que em Cristo eu sou nova criatura, e nele todas as coisas foi me entregue, que nele não é uma teologia da prosperidade, irmãos, não diz respeito a ter coisas, diz respeito a se tornar como Cristo. E aí eu acho tão interessante que vai começar a citar pela fé Abel, entregou o sacrifício, aí vai citar todos. Aí no versículo 5 fala assim, pela fé Enoque andou com Deus. Irmãos, deixa eu te falar, seja a oferta que você vai fazer, seja a situação que vai ser criada através da palavra, ou seja na sua caminhada com Deus, tem que ser pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele recompensa os seus. Deus, Ele recompensa quem anda com Ele. Então, eu tenho entendido isso, e eu achei tão forte quando eu li Hebreus 11, porque diz assim, que pela fé Deus disse para Abraão, vai para um lugar, e Abraão foi. Você sabia que Deus não falou o lugar para Abraão? Deus mandou ele sair da terra. Falou, sai da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão não sabia para onde estava indo. Não havia um plano seguro para Abraão, que Deus esteja comigo. Por isso que nós vamos ver, irmãos, quando Abraão está discutindo, os pastores estão brigando com Diló e Abraão, Abraão fala para Ló, escolhe para onde você quer ir, porque o segredo não está na terra, o segredo está em mim, o segredo está em quem está comigo. Por isso que Abraão prosperava nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque o segredo não era o lugar, o segredo é quem estava com ele. O segredo não é quem mandou, o segredo não foi a decisão dele ir. O segredo, sabe qual foi? Quem estava andando com ele. Por isso, irmãos, que é lindo, porque Deus está nos convidando, Deus está falando, ele vai falando de Abraão, aí ele fala de Sara. Ele fala, eu pela fé de Abraão, alguém que tem coragem de dar um passo, vai experimentar o sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa, a incredulidade quer fazer você parar nas realidades, nas coisas naturais. Deixa eu te falar, por que Sara não podia ter filhos? Porque é um grito, Deus falando assim, não existe nada que seja mais forte que as minhas promessas. Então, na ordem humana, Sara era uma mulher velha, que tinha até largado os costumes de mulher, ela não namorava mais com Abraão. Mas a incredulidade de Sara fez com que Abraão deitasse com Agar e deu um filho chamado Ismael, que é esse problema todo que nós estamos vendo até hoje. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que a incredulidade entra, sabe o que a gente faz? A gente cria caminhos alternativos para que a promessa se cumpra. E sabe o que a gente faz? A gente só prejudica, a gente só atrasa. Deus não reconhece o esforço da sua mão para ajudar a promessa dele a se cumprir. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando Deus vai no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus fala, Abraão, pega o teu único filho. Mas Abraão tinha Ismael. Por que Deus não reconheceu Ismael? Porque Deus não reconhece a obra da nossa mão. É tão interessante que Abraão gerou na escrava, na Agar, naquela que foi feita para o serviço. Não foi na promessa. A promessa de Deus é gerada na nossa incapacidade. Você quer saber quando Deus está fazendo? É quando não tem possibilidade. Aí é somente Ele que pode fazer. Então, a incredulidade pula quando tem uma situação contrária. Quando tudo está negativo, quando tudo está impossibilitado. A sua natureza humana, por si só, ela não vai crer. Ela não vai acreditar. Ela vai falar, não, olha para a realidade. Você está nesse mundo ainda. A Bíblia diz que quando os anjos apareceram na tenda de Abraão, Sara riu. Riu, ela não acreditava. Irmãos, quantos de nós estamos rindo? Não, literalmente, mas por dentro não acreditando. Quantos de nós estamos desonrando aquilo que Deus disse? Quantos de nós poderíamos estar acessando coisas muito maiores, mas nós não estamos porque nós não cremos. Porque nós não cremos. Depois ele fala, Abraão, quando foi provado,
No capítulo 17, ofereceu Isaac. Irmãos, quantos de nós que na hora da prova, nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração? Porque acreditar quando tudo está dando certo é totalmente viável, Manuel. Mas acreditar, Deus prometeu a Abraão, vou te dar um filho. Depois Deus falou, me dá seu filho, mata ele. Irmãos, o caminho que Abraão leva Isaac é um caminho de 3 dias. Deus levou Abraão no caminho da consciência. Abraão anda 3 dias para matar Isaac. Quando ele chega lá, ele fica sozinho com Isaac, fala, vamos subir no monte. Isaac está carregando um madeiro. Você lembra de alguma história de alguém que carregou um madeiro durante 3 dias para subir uma montanha? Lembra? Deus está apontando o filho lá na promessa. A promessa que Deus estava fazendo a Abraão não significava simplesmente ter Isaac e Jacó, não. Deus estava falando, através de você, através da descendência, eu vou levantar um povo. E eu vou levantar o meu filho no madeiro. Para quê? Para que o homem tivesse vida. Para que vocês tenham acesso. Eu acho tão interessante que Isaac fala para Abraão, eu estou vendo aqui o fogo, o cutelo, a lenha, mas onde está o sacrifício? E Abraão fala, Deus vai prover para si. Era como Deus gritando para nós, fique tranquilo, eu vou prover para vocês. Eu vou prover o sacrifício para vocês. Irmãos, é tão interessante a gente fazer esse paralelo da Bíblia com Jesus falou que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, tome o seu madeiro. Tome o seu madeiro. Suba até mim. Porque todo homem que toma um madeiro tem um cordeiro preparado para o sacrifício. Então, irmãos, a fé é crer. Sabe? É crer que não são seus atos de bondade que estão te levando para o céu. É a bondade de Deus. E o que te leva para o céu simplesmente é o ato de você reconhecer que você não pode fazer nada sem Cristo. E que todos os dias você carece do perdão. Que todos os dias você merece, você merecia o inferno. Mas a bondade de Deus te deu o céu. Por isso que a revolução começa em 1517 com Martim Lutero, quando ele vê, né, que o justo vive pela fé, não é pelas obras. A nossa salvação, a nossa crença não é pelo que eu faço. Na verdade, o que eu faço é só resultado do que eu creio. Não é o contrário. Então, irmãos, o que tem te roubado? O que está te impedindo de acessar aquilo que Deus tem? Talvez é você mesmo. Muitas vezes a gente pensa que é o diabo, não, irmãos. É a incredulidade. A incredulidade tirou os homens que deveriam herdar na terra, fizeram eles morrer no deserto. A incredulidade fez os homens construir um bezerro. A incredulidade fez com que os homens chegassem na porta da terra e não entrassem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho tão lindo a gente pensar nisso, porque ele vai citar todos aqui, ele vai citar Enoque, ele vai citar Isaac, depois ele vai citar Jacó, Moisés, depois ele vai citar, isso você pode ler o capítulo 11 inteiro, aí no versículo 37 fala, as mulheres que receberam seus mortos, trazidos novamente à vida, foram torturados, né? Ele vai falar de várias pessoas que suportaram momentos difíceis pela fé, e vai falar, mas nenhum desses aí receberão a promessa. Sabe por quê? Porque a promessa não é mediante as obras. A promessa é mediante a fé. Então eu quero te ensinar aqui um princípio bem simples. Como você pode, como você precisa, o que você precisa fazer para vencer a incredulidade? Você precisa parar de olhar o que está à sua volta. E você precisa começar agora a orar para que você veja aquilo que Deus quer fazer exatamente com você. Esse é o primeiro ponto. O segundo coisa, você precisa parar de declarar palavras negativas a respeito de vocês. Vocês precisam agora começar a crer. Falar, não, eu não sou o que eu estou vendo. A minha realidade não é essa. E não é pensamento positivo. Tudo que existe, irmãos, tudo que existe foi criado a partir da palavra. Há poder nas palavras. Então começa a professar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Começa a professar que Jesus já venceu todas as coisas. Você que está doente, começa a professar que você já está curado em nome de Jesus. Comece a declarar, ainda que o meu corpo morra, eu não sou doente. Ainda que eu esteja doente, eu não sou doente. Sabe? Comece a declarar palavras de fé. Comece a declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe? Não permita você ser menos daquilo que Deus quer que você seja. Não permita você viver algo menor nos planos de Deus, no ministério daquilo que Deus sonhou para você.
Sabe, eu confesso algo para vocês. Hoje mesmo eu tive uma experiência, tive uma experiência de ir num lugar muito grande e quando eu olhei para aquilo, eu falei, rapaz, a primeira coisa que eu olhei foi a minha incapacidade, né? Mas eu também fiquei feliz porque Deus não me chamou para andar segundo a minha força. Deus me convidou para andar segundo a força dele. Então eu quero aqui terminar dizendo o seguinte: a Bíblia fala que todos esses homens receberam um bom testemunho através da fé, mas não receberam a promessa, que era Cristo. Deus não está nos chamando só para construir um testemunho. Deus está nos chamando nesses dias. Sabe para quê? Para que nós venhamos receber a promessa. E a promessa é um dia estar com Jesus. A promessa é viver para Ele. A promessa é honrar a Ele. A promessa é desfrutar de algo sobrenatural nele. Então, pare, pense, reflita no que tem sido, que tem roubado a sua fé, sabe? Cresça em fé. Comece a orar pelas pequenas coisas. Né? Você quer ganhar um carro novo? Você quer comprar um carro novo? Comece a orar para Deus criar essa situação. E assim será. Você pode ter certeza disso, sabe? A sua fé, ela não é algo, eu tenho fé, não. A sua fé, você vai começar a declarar e ela vai criar forma, sabe? Aquilo que você fala vai virar um caminho para você andar. Então você vai ter sabedoria para adquirir riquezas, você vai ter sabedoria para adquirir negócios. A fé, irmãos, guarde algo. A fé não é algo parado. Por isso que Jesus disse assim, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai mandar um monte sair para um lado e para o outro. Sabe por quê? Porque a fé, guarde essa frase, a fé produz movimento. A fé tirou Abraão do lugar de comodismo que ele estava. Então, se você está tendo fé, mas não está se movendo, talvez o que você está tendo não é fé, é pensamento positivo. A fé vai fazer você andar em lugares que você nunca imaginou que andava. A fé vai fazer você acessar coisas que você nunca imaginava. A fé, sabe o que é a fé, filha? A fé faz você experimentar coisas que aos olhos humanos você diz, eu sou incapaz. Sabe? Eu quero terminar dizendo, Pedro experimentou o que é andar sobre as águas. E andar sobre as águas não é algo simples, porque não é sólido. Não é sólido. Pedro viu o fantasma vindo e ele falou assim, Jesus, se é você, Jesus, deixa eu ir ter com você. Deixa eu andar sobre as águas. E Jesus falou, pode vir, Pedro. Eu imagino os discípulos falando de Pedro depois, falando, Pedro, você afundou. Ele falou, eu posso ter afundado. Quando eu olhei para a realidade. Mas enquanto eu olhava para ele, eu dei alguns passinhos sobre as águas. Irmãos, a nossa fé vai fazer a gente andar em lugares que a gente não imaginava. Mas a nossa incredulidade vai fazer a gente afundar em lugares que não era para a gente afundar. Então, essa palavra hoje é Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor, mas talvez a sua incredulidade está te impedindo. Talvez os seus pensamentos errados, os seus sofismas, mentiras que se tornaram verdades para você, está te impedindo. Deus tem um novo estilo de vida, Deus quer que você tenha uma vida saudável, Deus quer que você cuide de você, mas talvez você fale, eu não consigo. Deus quer que você acorde cedo, mas você fala, eu não consigo. Sabe o que é isso? Incredulidade. A incredulidade é um sensor que não deixa você ligar. É como ter uma lâmpada e não ter um sensor para ligá-la. A fé não. A fé é um ato. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Por isso que Tiago fala, não adianta você falar que tem fé. Prove a sua fé com as suas obras. Sabe por quê? Tiago sabia que alguém que realmente cria, que realmente alguém que crê em algo, a primeira coisa que vai acontecer é ter um movimento. A fé produz movimento. A fé produz o mar se abrir, a fé produz o pão se multiplicar, mas a fé não está estática. A fé ela está movimentando. Movimentando. A incredulidade é o contrário, quer nos levar para um lugar de comodismo. A incredulidade quer nos levar para um lugar de conforto. A fé não. A fé vai dar um frio na barriga, sabe? As circunstâncias vão estar todas contrárias, mas você vai falar, não. Com Cristo foi assim. Por isso que a Bíblia diz, Hebreus termina, se a gente for ver,
Capítulo 12 vai falar que Deus disciplina quem Ele ama. E eu quero terminar dizendo, essa correção aqui, para você ter fé, é porque nesses dias você vai precisar ter fé. Quanto mais difíceis são os dias, quanto mais escassos são os dias, mais necessário é que homens e mulheres creiam. Quanto maior for a perseguição, né, a opressão e as provas, mais é necessário que a gente creia. Então tá difícil? Creia. Tá tudo bem? Creia. Acredite. Porque a fé, ela vai te levar a quê? A um movimento. E por isso eu termino aqui dizendo, Paulo, ele fala, vos aperfeiçoe em toda obra, para ser desfeita a vontade, operando em vossos ossos olhos, que é dele por agradar. Eu quero dizer o seguinte, ele fala assim, eu rogo-vos que suporteis a palavra de exortação. Eu rogo, irmãos, a vocês, que vocês entrem num estado de humilhação e que vocês suportem essa palavra de ensino. Que vocês não sejam homens, sabe? Eu sempre penso assim, tem pessoas que falam, minha fé é grande demais. Você fala isso a partir de qual princípio? O que foi o fator que você chegou a esse número? Minha fé. Porque a Bíblia diz que 1 grão de mostarda, se sua fé for do tamanho de 1 grão de mostarda, você vai mandar um monte sair de um lado e para o outro. Deus está falando, sabe como que você valida a sua fé? A sua fé é validada a partir dos resultados que ela produz. Então eu termino aqui dizendo, o que a sua fé está produzindo para você? A partir dos resultados que ela está produzindo, você vai diagnosticar se de fato você precisa ter mais fé ou se você não precisa. Então, com diligência, com amor e temor, avalie a sua fé. E lembre, nós não fomos chamados para andar pelo que vemos, mas nós somos chamados para andar pelo que cremos. A incredulidade quer me colocar no lugar confortável e a fé quer me movimentar. Abraão creu e saiu para um lugar que não conhecia, porque ele sabia quem estava andando com ele. Então deixa eu te falar, Deus está convidando você para sair do conforto. Deus está chamando você para sair do anonimato dos recibos verdes. Deus está te chamando. Ai, mas vou pagar imposto. Não tem problema. O que você não pode é ir sozinho, porque se você for com ele, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quanto tempo? Tem uns